Olá, minha turma querida do nono ano do Espaço Livre. Eu tô com muita saudade de vocês, mas enquanto a gente não pode se ver presencialmente, a gente vai matando as saudades por aqui, não é verdade? Bom, para a gente poder dar continuidade à nossa matéria, a tia separou algumas coisinhas para a gente dar uma lembrada de outras, porque tem um tempão que a gente não se vê. Então vamos lá, vamos recapitular um pouquinho. Recapitulando, no oitavo ano, nós trabalhávamos com períodos simples, ou seja, períodos com apenas uma oração, um verbo. Agora, no nono, nós estamos trabalhando com períodos compostos, ou seja, mais de um verbo, então mais de uma oração. Bom, primeiramente, nós trabalhamos as orações coordenadas. Foi aquela que a gente foi até o dia da prova, independente sintaticamente. Aí eu expliquei para vocês que elas são ligadas ou não por conjunções, que são os síndetos, lá da forma latina. Então, a sindética são as orações que não têm conjunções ligando elas duas. Sindéticas são aquelas que são ligadas por conjunções. E aí nós temos 5 tipos de conjunções para ligar as orações sindéticas. As aditivas, aí eu coloquei aqui alguns exemplos. E, ne, nem, mas também. As adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. As alternativas, ou, quer. Conclusivas, logo, portanto, pois. Esse asterisco aqui é para a gente lembrar que esse pois não é o mesmo pois da explicativa. Explicativa, o pois está antes do verbo. A conclusiva, o pois está depois do verbo. E as explicativas, por quê, que, pois. Esses aqui são os valores semânticos que uma exerce em relação à outra. Bom, então essa era a primeira parte da matéria, aquela que a gente foi até a hora da prova. Depois, nós demos continuidade e eu já expliquei para vocês também as orações subordinadas substantivas, mas são elas que agora eu vou dar uma relembrada para a gente poder continuar com os nossos exercícios. São aquelas que fazem o papel de substantivo, exercem uma função sintática em relação à oração principal. Aqui, a gente tem que lembrar que as conjunções, elas não têm valores semânticos, como lá nas coordenadas. Elas aqui só integram os termos, por isso são chamadas de integrantes. E as principais, que, se e quem. As orações subjetivas fazem o papel de sujeito da oração principal. Então, elas aparecem de 3 maneiras. Como? Primeiro, quando elas começam por verbo de ligação. Olha ali o ezinho. Viu que tem o é? É importante que façam toda a tarefa. Isso é importante. Então, tudo isso aqui faz o papel de sujeito de é importante. Segundo jeito, começam com verbo impessoal, ou seja, aquele que a gente não atribui à pessoa. Convém que façamos toda a tarefa. Que façamos toda a tarefa, isso é o que convém. Então, que façamos toda a tarefa é o sujeito de convém. E o terceiro caso, quando eles começam por verbo, que pode ser transitivo direto ou intransitivo, mais a partícula ser. Comenta-se que Maria vai voltar. Isso é o que comenta-se. Vocês percebem que nas orações subjetivas a gente não consegue encontrar um sujeito a não ser a própria oração subordinada. Tá bom? Vamos para a próxima. As orações predicativas. Eles desempenham o papel de predicativo da oração principal e nessas a gente só tem um único macete, o sujeito e o verbo de ligação. Então a gente vai ter sempre um sujeito, parou no verbo de ligação, que está depois do verbo de ligação. Eu já ensinava desde o ano passado para vocês que o que vem depois de um verbo de ligação é um predicativo. O fundamental é que sejamos positivos, essa é a oração subordinada. Predicativa. A terceira, a apositiva, mais fácil ainda, porque ela é o aposto da oração principal, ou seja, ela amplia o sentido de algum termo da oração principal. Ela vem depois de 2 pontos ou de um travessão. Só lembro de uma coisa, tá vendo? Percebam que depois dos 2 pontos vai ser o que é essa coisa? Que você é meu amigo. Então, ela está ampliando o sentido de
coisa. Seguindo esse macetezinho aqui, que é o que vem depois dos 2 pontos, a gente consegue achar a oração subordinada substantiva apositiva. Continuando. A oração objetiva direta. Nesse aqui nós vamos ter a seguinte estrutura antes, na oração principal. O sujeito, que pode estar explícito ou não, porque ele também pode aparecer como oculto, e mais o verbo, no caso, transitivo direto. Eu espero. Aí lembra que a gente pergunta para o verbo transitivo direto? Eu espero o quê? Que sejamos solidários. Essa é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Que sejamos solidários. Agora percebam como a objetiva indireta e a completiva nominal é fácil de identificar. Ambas são preposicionadas, como os termos que se referem, o objeto indireto e um complemento nominal. E aí a gente vai ter o sujeito em ambas, que vai estar explícito ou não, lembrando como no caso de cima, ele pode aparecer desinencial. Aí a gente vai ter na de cima o verbo e logo depois o complemento, e na de baixo o verbo, um nome e só aí depois o complemento. Então, para sem mais nem delongas, para não ficar difícil, para simplificar, vamos ver aqui um macetezinho. Viu que tem a preposição antes da conjunção integrante que? Beleza. Aí eu vou ficar entre duas alternativas, se tem a conjunção objetiva indireta ou completiva nominal. Aí você vai ver o que está antes desse D. Aqui a gente tem depende e aqui a gente tem medo. Depende é nome ou verbo? Verbo. Então, se tem verbo, vai ser objetiva indireta. Medo é nome ou verbo? Como que a gente consegue diferenciar mesmo? Os nomes aceitam um artigo antes dele. Então, o medo. Então, aqui, ó, é nome. Então, se tem nome antes dessa preposição, completiva nominal. Recapitulando, viu que tem preposição? Vai ficar entre essas duas. Se antes dessa preposição tiver verbo, objetiva indireta. Se for nome, completiva nominal. E aí a gente tem os exemplos. A vida de todos nós, a vida de todos depende de que sejamos responsáveis. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. E eu tenho medo de que sejamos irresponsáveis. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Bom, como tarefa de casa, nós vamos ter as tarefas do módulo 4. É o livro, páginas... módulo 3. Livro, páginas 41 a 46. No próximo vídeo, eu vou fazer a correção dessas tarefas e vou passar outras. Então, até lá, pessoal! Beijos!